senhores. Please welcome Thiago Filemon. E aí? Valeu. Vamos lá, Thiago. Boa noite, Outliers. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, hoje eu tenho duas promessas para vocês, tá? A primeira é que vai ser rápido. Eu sei que todo mundo está cansado. E a segunda é que eu vou explodir a mente de vocês. Porque eu vou passar exatamente todos os segredos por trás das VSLs de 1 milhão por dia que eu faço no mercado americano. E claro, como que vocês podem replicar isso para fazer 6, 7, quem sabe até 8 dígitos em qualquer lugar, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, tá? Então é isso. Vamos lá. Hoje eu vou te mostrar como ganhar muito dinheiro e rápido no perpétuo usando VSLs. Eu também vou te mostrar por que usar a IA do jeito certo, do jeito errado, pode matar suas vendas na internet, tá? Vou mostrar a forma certa de usar. Os 3 fatores mais importantes de uma VSL. E também vou mostrar o meu template validado para fazer VSLs que vendem mais de 7 dígitos por dia. Mais de R$1 milhão por dia, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Ó. Quem sou eu para te falar tudo isso? Ó, eu me chamo Thiago Filemon, eu sou empresário, sou mentor, sou copywriter de múltiplos 9 dígitos. E eu sou o número 1 em VSL do Brasil, tá? Então, eu sou o cara que mais, pelo menos, eu não conheço quem vendeu mais que eu. Já vendi mais de 600 milhões na internet. Já escalei VSLs em todos os nichos que vocês podem imaginar. Então, fazer drinks em casa, decoração, renda extra, marketing digital, emagrecimento, tudo que vocês possam imaginar. Tenho mais de 1.500 mentorados faturando 6, 7 e 8 dígitos no mercado digital. Sou copy chief de uma operação enorme, eu tenho mais de 100 funcionários e a gente fatura mais de 1 milhão por dia vendendo suplementos no mercado americano. E já faturei mais de 600 milhões com copy, tá? Agora, uma pergunta. Quem aqui já usou VSL para vender ou já usa VSL? Levanta a mão. Ó, tem muita gente. Então, essa palestra vai ser muito boa para vocês. Porque eu vou passar muito ouro aqui, tá? Ó, a pergunta que mais importa hoje é: por que diabos você deveria usar uma VSL para vender o seu produto? Eu sei que muita gente aqui, cara, às vezes você já tem resultado, você fatura 6 dígitos, 7 dígitos, com outras estratégias. Mas eu vou mostrar porque eu acredito que VSL para perpétuo é, sem dúvida, a melhor forma de você conseguir escalar no mercado digital, tá? O motivo número 1 é porque o dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. Essa é uma frase do Samuel Pereira, que é até palestrante desse evento aqui também. E, cara, eu poderia trazer um monte de dados aqui que provam que a maior parte do tráfego da internet é em vídeos, o que as pessoas consomem hoje é vídeo, mas não. Cara, eu vou usar simplesmente a lógica. O que a gente faz o dia inteiro na internet hoje? O que você faz? O que seus familiares, seus amigos, seus pais, seus avós? Todo mundo está vendo vídeos. Então, todo mundo hoje apenas vê vídeos na internet. Seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram. Então, se todo mundo está vendo vídeo, por que você vai reinventar a roda e buscar uma outra estratégia, sendo que as pessoas que você precisa para comprar estão ali vendo vídeos? A melhor forma, a forma mais inteligente é usar justamente o que essas pessoas estão fazendo ali. É entender o seu público e dar exatamente o que eles querem, tá? E eles querem vídeo. Então, basicamente, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pelo qual eu recomendo bastante o VSL, é porque eu não conheço nenhuma estratégia com tanto poder de escala no digital, se tratando de perpétuo, do que VSL, tá? Pensa que a VSL é como se fosse uma máquina de dinheiro. Nessa máquina, pensa que você coloca R$1 do lado, sai R$2 do outro lado, certo? O que muitos empresários buscam em um negócio é uma coisinha que se chama alavancagem. O que é alavancagem? Você ter o mínimo de esforço com o máximo de resultado. Então, imagina você colocar R$1 do lado dessa máquina e sair 3, 4, 5 reais. A VSL é isso. E a VSL é um dos poucos modelos que aguenta um investimento muito alto. Porque essa máquina de fazer dinheiro, chega uma hora que, cara, se você coloca R$1 do lado, sai 2 do outro. Mas se você colocar R$1.000, não quer dizer que vai sair 2.000, vai diminuir o seu lucro, né? A VSL não. Eu já fiz VSLs que você coloca R$100.000 de um lado, sai 200 mil do outro. Coloca R$500 mil de um lado, sai 1 milhão do outro. Então, você consegue entender que é uma máquina absurda de fazer dinheiro? É por isso que eu acredito que VSL é, sem dúvida, a melhor estratégia para você usar no seu perpétuo, tá?
A minha primeira VSL era no nicho de música. Eu era músico profissional antes de ser copywriter, antes de ser empresário, e eu vendia os meus cursos de música na internet. Eu lembro que a primeira VSL que eu fiz foi seguindo até um template que o Finch liberou no Close Friends dele na época, e eu coloquei R$ 1.900 nessa VSL e voltou 15 mil. A partir daquele momento, isso em um mês, tá? A partir daquele momento eu falei assim, cara, eu entendi o que funciona. Agora eu aprendi a realmente fazer dinheiro na internet. Eu tenho que ficar bom nisso. Só que eu percebi que aquele nicho de música era um nicho que, cara, ele não tinha tanta escala, sabe? Não era uma máquina tão poderosa assim. Por quê? Quando eu colocava mais dinheiro, se eu colocasse R$ 100 mil, não ia voltar 1.900.000. Não, de forma alguma. Ia voltar muito menos, sabe? O ROAS diminuiria. E foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a procurar não só a estratégia de VSL, que eu sabia que ela era mais poderosa, mas nichos poderosos também. Então, eu fechei uma parceria com uma especialista de marketing digital em 2023 e eu consegui montar uma VSL, um funil de VSL que faturava 2 milhões por mês. E, cara, a gente vendia marketing digital, ensinava as pessoas a serem afiliados à internet. Era uma máquina muito mais poderosa. Por quê? Porque o nicho favorecia isso. O nicho de marketing digital tem muito mais pessoas que o nicho de música, por exemplo. Então, essa já é uma grande lição, tá? O nicho que você vende importa muito. Mas eu sabia que dava para fazer mais. Eu sabia que dava para fazer mais dinheiro. E eu sabia que eu estava utilizando a estratégia certa. Eu só precisava achar onde seria esse ponto que tem mais alavancagem. Eu achei, tá? Eu encontrei o mercado americano. E no mercado americano, eu criei VSLs que vendiam e vendem mais de 1 milhão por dia, tá? Especificamente no nicho de emagrecimento. Eu vendo suplementos de emagrecimento nos Estados Unidos e a gente consegue escalar absurdamente por inúmeros motivos. O mercado é muito maior, o mercado é muito mais afoito para comprar as coisas e o mercado ele investe muito mais, o ticket médio é muito mais alto. Então, por isso eu consigo fazer 1 milhão por dia no mercado americano vendendo suplementos. Então, foi graças a esse conhecimento de VSL que eu vou passar para vocês aqui hoje, que me tirou de uma kitnet velha quando eu era um músico falido ali, isso em 2019, tá? E me tornou um multimilionário no mercado digital. Então, é essa lição que eu vou passar para vocês, em detalhes, tá? Então, vamos lá. Exatamente isso que eu vou ensinar agora. Se você dominar a habilidade de fazer VSLs, você nunca mais vai ter que se preocupar com fazer dinheiro, tá? Porque é uma habilidade extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Vamos direto ao ponto. O 80-20 de uma VSL de 7 dígitos. O que é o 80-20? 80-20 é a lei de Pareto que diz que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, a coisa mais inteligente que você pode fazer quando você vai aprender uma habilidade, ou quando você vai investir em algo, é buscar aqueles 20%, ou seja, aquelas poucas coisas que geram 80% dos resultados. Essa é uma das coisas mais importantes. Então, cara, você vai aprender inglês. Tem 20% de coisas, que são poucas coisas, que se você aprender, você domina o inglês, entende? Você vai aprender copy, são pouquinhas coisas que fazem gerar todo o resultado absurdo. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser um mega especialista, você só precisa saber esse 80-20. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, cara, eu não consigo ficar um dia inteiro ensinando sobre VSL, porque eu poderia ficar. Então, eu vou mostrar só as coisas que mais importam aqui, tá? E são 3. Formato, gancho e mecanismo. Vamos entrar em detalhes em cada um deles. O primeiro é o formato, tá? Pense como um peixe, não como um pescador. Essa frase é do capitão John Reid. Ele era um capitão americano que, enquanto ele saía com um barquinho pequenininho para pescar todos os dias, tinha caras que saíam com cargueiros enormes, com inúmeros pescadores ali, e no final do dia o capitão John Reid voltava para casa com o barquinho lotado de peixes, enquanto os caras com um barco enorme não conseguiam pescar. Então, eles começaram a se perguntar, cara, qual que é o segredo dele? O que esse cara faz de diferente? E aí, quando eles perguntaram isso para o capitão John Reid, ele respondeu, eu penso como um peixe, não como um pescador. Então, ao invés dele ficar se preocupando com coisas que um pescador se preocupa, não. Ele estudava as águas, as estações do ano, o que os peixes gostavam de comer, o que os peixes não gostavam, como atrair a atenção deles. E é justamente isso que você tem que fazer. Eu sei que no final desse evento a gente fica louco para aplicar todas as estratégias que a gente aprende aqui, né? Só que, cara, você tem que pensar. Você não pode pensar como um marqueteiro, você tem que pensar como seu público. Porque esse é o tipo de coisa que mais funciona, tá? Então, se tratando de formato, pensar dessa forma vai te ajudar por quê? Formato é a roupinha que veste a sua VSL. É a forma como você vai mostrar sua mensagem de vendas para o mundo, tá? Com o passar do tempo, os formatos foram se sofisticando. Então, eles foram mudando. E você tem que se adaptar. Porque o objetivo do formato é qual? Esconder a venda.
Se logo de cara você aparece vendendo um produto para a pessoa, cara, ela não vai querer comprar. Então, é por isso que no Direct Response, né, no marketing de resposta direta, que é o que eu faço, ou seja, venda no primeiro momento. Eu quero agora ter a resposta se a minha copy funcionou ou não. Tudo que a gente faz é esconder a venda, porque se você esconde a venda, a pessoa vai estar preparada para receber a oferta. E quando ela está preparada, você vai mostrar o produto para ela. Então, o formato vai te ajudar nisso, tá? Em 2010, de 2010 a 2019, esse era o formato das VSLs que mais funcionavam. Então, era o famoso VSL Ugly, né, que o John Benson popularizou muito. E era um formato que funcionava muito bem. Só que em 2020, ele parou de funcionar. Por quê? O mercado se sofisticou e surgiu um novo formato, que era o formato cinematográfico. As VSLs começaram a ter umas produções, ter produções melhores, o visual melhorou bastante, porque o público pedia isso, tá? E agora, em 2025, os formatos que mais funcionam não se parecem com uma VSL. Eles são formatos que modelam conteúdos do orgânico. E aqui vai a lição, uma das mais valiosas aqui hoje, que é: o que está viralizado no orgânico agora é a previsão do que vai funcionar no tráfego pago. Se você pegar o que está viralizado no orgânico, no TikTok, no YouTube, no Instagram, e levar para o tráfego pago, cara, você vai potencializar aquilo num nível absurdo. E seu CPA, o seu custo de venda vai descer muito, você vai conseguir escalar para caramba, entende? Porque é isso que acontece. Você acha conteúdos viralizados no orgânico e adapta eles para o seu tráfego pago, tá? Então, para vocês verem como que isso importa, né? Por que isso funciona tanto? Cara, porque não parece um conteúdo de venda, entende? Por que eu faço uma VSL de podcast hoje em dia? Porque ela não parece uma venda, entende? Não parece que vai ter algo para vender ali. Entrevista e assim por diante, vários outros formatos, entende? Esse é um dos motivos pelo qual o lançamento, a efetividade do lançamento piorou muito, a efetividade de PLR piorou muito. Por quê? A partir do momento que o seu cliente desvenda o seu formato, você perdeu, acabou, entende? Quando as pessoas descobriram que, se eu for chamado para uma semana do inglês, no final vai ter uma venda, eu não quero saber de semana de inglês, entende? É isso que aconteceu com os lançamentos. E com o PLR é a mesma coisa. Quando eu vi um anúncio, caía numa página e tinha um fundo branco com letra preta, esses caras vão vender alguma coisa aqui. A pessoa nem precisava assistir a VSL, ela já saía. Então, o formato, ele vai quebrar essa objeção. A pessoa, ela vai querer assistir o seu conteúdo. E aí sim é possível ela ser convencida, sabe? Por isso que o formato é tão importante. Então, como você encontrar os melhores formatos hoje em 2025, tá? Cara, procurar os vídeos mais viralizados orgânicos. É tão simples quanto isso. YouTube, olha, por exemplo, os vídeos do MrBeast, que estão bombando, 30 versus 1, que tem o treinador versus os gordos ali, que tem o do Thales com os desempregados. Esse formato é um formato que está funcionando pra caramba. Você pode adaptar para a sua VSL, para a sua comunicação de vendas. O TikTok, o Reels, tudo isso pode ajudar você a encontrar bons formatos, não só para a VSL, mas para o seu criativo também, tá? Então, isso é muito valioso e é uma das principais lições. Por quê? É assim que você pensa como seu público. Porque se você pode ter a copy mais maravilhosa do mundo. Se ela está num formato que as pessoas já sabem que é uma venda, elas não vão querer consumir aquilo, entende? Então, o nosso desafio é fazer uma copy que ela queira ser consumida e que ela convença a pessoa. Então, o formato resolve o primeiro problema. As pessoas vão querer consumir o seu conteúdo. E, a partir desse momento, elas podem ser convencidas. Tá? O segundo ponto, né, a segunda coisa que mais importa em uma VSL é o gancho. Tá? Você precisa de um gancho que choque o leitor, que grude na mente e não o deixe em paz o dia inteiro. Essa frase do John Calton, um grande copywriter americano. E, basicamente, o que é o gancho? É um elemento curioso, muitas vezes controverso, forte pra caramba, que vai pegar a pessoa pelo pescoço e fazer ela assistir a VSL. Vai causar o desejo dela assistir, porque ela não vai querer assistir se não for muito interessante. Hoje em dia, pensa como o seu público, tá? O seu público, você vai vender um produto de emagrecimento. Cara, é uma mulher de 35 anos que acabou de ter um bebê, o bebê está chorando lá no berço, e aí ela está assistindo televisão, tem um bebê chorando, aí ela está cozinhando, e aí tem gente ligando para ela. Olha um monte de coisa roubando a atenção dessa pessoa. Você acha que você vai pegar a atenção dela tão fácil assim? Não, não é. Você precisa de ter um gancho poderoso, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês, algumas opções. Os meus ganchos preferidos para pegar a atenção das pessoas hoje na internet, tá? Geralmente esse gancho entra no início da VSL.
Por quê? Você tem que pegar a atenção da pessoa. Então, é logo de cara, pá, que você coloca esse gancho, tá? E o motivo pelo qual a gente usa esse gancho é porque as pessoas não querem ver a VSL. Elas não querem parar de fazer o que estão fazendo. Elas não querem acreditar em você. Elas não querem mudar, entende? Elas não querem gastar dinheiro. Então, a pessoa assistir um vídeo de 20, 30, 40 minutos é totalmente desconfortável para ela. Ela não quer isso. Mas ela tem que fazer isso, porque é a única forma dela resolver o problema tal. Então, é um mal necessário. Se você pensar assim, você vai encontrar motivos para fazer ela ver o vídeo, entende? A pessoa não está afim de ver o seu vídeo. Você tem que criar esse desejo nela como? Através dos ganchos. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Aqui estão os meus 3 tipos de ganchos preferidos. O primeiro é o gancho contra-intuitivo. Galera, eu já fiz várias pesquisas. Como eu disse, eu já escrevi copy para vários nichos. E de todos os ganchos, esse de longe é o que mais funciona, tá? De longe, isso aqui não falha, não. Não falha. Como você cria um gancho contra-intuitivo, né, para pegar a atenção da pessoa? Você vai falar exatamente o contrário do que todo mundo está falando. Então, se você vende algo de investimentos, e todo mundo está falando, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin. Você vai falar assim, cara, por que comprar Bitcoin é a pior burrada que você pode cometer em 2025? É dar um soco na cara da pessoa e ser totalmente contrário ao que está acontecendo. Essa é a forma de chamar a atenção. E é claro, né, no exemplo aqui de investimentos, você pega essa atenção e direciona para um outro produto, um outro investimento que você tenha. Mas o negócio é pegar o que as pessoas estão falando e falar totalmente o oposto. Claro que você tem que ter um argumento lógico por trás, você tem que ter um motivo pelo qual você está falando isso, para direcionar a pessoa. No entanto, essa é uma das formas mais poderosas de pegar a atenção, tá? Ser totalmente contrário. O segundo gancho que funciona muito bem é o gancho de demonstração. Olha, hoje é o dia da conversão aqui. E a gente vai falar sobre persuasão de uma forma até mais profunda, a psicologia por trás, daqui a pouco, quando eu falar sobre o mecanismo. Mas existe um tipo de prova que é a prova mais poderosa que você pode usar na sua copy. Então, existe um tipo de prova. Qual é essa prova? Demonstração. Por que que a Polishop é uma empresa bilionária? Olha todos os anúncios da Polishop. Vai no YouTube, olha os anúncios da Polishop. Você vai ver que são demonstração do produto funcionando. É o robozinho que limpa a casa, ela mostra 2 minutos do robozinho funcionando. É o air fryer funcionando, entende? As provas mais poderosas são provas de demonstração. Quando você usa isso na sua VSL, você consegue pegar a atenção das pessoas de uma forma muito absurda, porque elas vão acreditar no que você está falando. Então, tinha um cara que até o Ed Tolentino está aqui, eu não sei se ele está até agora, mas ele era coprodutor desse cara, que era o Cássio Canali. Ele fazia anúncios ali para um webinar de Mercado Livre. E todos os anúncios do Cássio Canali era ele na tela do computador, com o celular, gravando assim. Essas são as camisas que eu vendo no Mercado Livre, que colocaram 100 mil reais no meu bolso, e tal. Ele mostrava o saldo no Mercado Livre, as camisas que ele vendia, e ele mostrava com vários produtos diferentes. Por quê? Porque ele está demonstrando o negócio, cara, está demonstrando que é real. Então, isso tem um poder que vocês não têm noção, tá? Então, demonstração é o tipo de gancho que funciona muito e é a prova mais poderosa que você pode usar na sua copy, tá? Se você demonstra o produto funcionando, cara, acabou, você ganhou o jogo, tá? E o terceiro gancho é o gancho de superestrutura. O que é superestrutura? Um elemento muito forte de credibilidade. Quando você usa esse elemento de credibilidade para dar... quando você cita isso na sua copy, a sua copy fica mais crível. As pessoas acreditam, mesmo sem você ter que explicar muita coisa. Entende? Então, por exemplo, se eu fosse vender um curso de produtividade, e tem um curso de produtividade que escalou muito recentemente, tá? 1 ano atrás, mais ou menos, que ele usava exatamente esse gancho na abertura da lead. Então, na abertura da VSL, falava assim, ó, qual o segredo de bilionários como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, para trabalhar mais de 16 horas por dia e ainda ter tempo para a família? E aí o cara depois falava de um método lá, que eles usam e tal e tal. Tá? Então, superestrutura é o tipo de coisa que funciona muito para pegar a atenção das pessoas. Porque as pessoas, cara, elas acreditam instantaneamente na sua mensagem. Quando você mostra alguém conhecido, mostra alguém que tem uma boa referência ali. Uma dica, tá? O GPT conhece todos esses ganchos. E você pode e deve usar o GPT ou qualquer outra inteligência artificial para você... você pode e deve usar isso para você potencializar isso, para adaptar para o seu nicho, para adaptar para o seu produto, tá? Agora, só uma recomendação. Quando se trata de fazer VSLs de 1 milhão por dia, eu ainda não consegui
fazer a inteligência artificial fazer essa copy sozinha. Então, ela ajuda muito. Antes eu levava 7 dias, 10 dias para fazer uma copy. Hoje eu faço uma copy em 2 dias, 3 dias, às vezes 1 dia, tá? Então, é bem possível fazer. Como? Com a inteligência artificial te ajudando com os elementos ali. Então, ela pode te ajudar na pesquisa, ela pode te ajudar nas ideias, na análise do mercado, no contexto, até com algumas partes da copy, tá? Mas se você falar assim, ChatGPT, escreva uma VSL de emagrecimento de 20 minutos para mim. Cara, vai dar errado, tá? Não vai funcionar. Então, o que funciona é você entender essa psicologia por trás que eu estou mostrando aqui e usar o ChatGPT para te ajudar a chegar nesses pontos, nesses ganchos e no mecanismo que eu vou falar também. O número 3, a terceira coisa mais importante é o mecanismo. O que é o mecanismo? É um elemento novo que vai diferenciar o seu produto dos outros. Só que, mais profundo que isso, o seu mecanismo é a explicação, é a argumentação por trás de por que o seu produto funciona, tá? E muita gente não entende isso. No meio da sua VSL, ele tem um bloco, que é o bloco do mecanismo. Cara, ele é um dos mais importantes. É um dos mais importantes. A sua VSL tem que ter uma explicação, uma tese muito clara de por que o produto funciona, todos os motivos pelo qual ele funciona, por que ele é melhor que os outros, e assim por diante. Essa parte, geralmente tem muita prova, e ela é no meio da VSL, tá? Então, eu vou entrar aqui em detalhes dentro do mecanismo para vocês entenderem como que funciona. Existem 2 tipos de mecanismo. Mecanismo da causa raiz e mecanismo da solução superior. O mecanismo da causa raiz é o que a gente usa em saúde. Então, em nichos de saúde, a gente usa a causa raiz. Por quê? Você tem que mostrar para a pessoa que tem uma causa para o problema dela. Você tem que gerar um insight na cabeça dela. Falar assim, meu Deus, eu não imaginava que esse era o meu problema. E você tem que revelar a causa e a solução para ela. Isso é extremamente importante em saúde. Por quê? Porque nos nichos de saúde, as pessoas querem saber por que elas não têm resultado. Então não basta você falar assim, usa essa coisa nova aqui que vai te ajudar. Não. Você tem que explicar por que ela não teve resultado, qual é a causa do problema e depois falar a sua solução. E aí, como que a gente faz isso na prática, tá? Alguns exemplos. Emagrecimento. Bactérias do intestino, tá? Então, a minha causa raiz pode ser as bactérias do intestino, ou seja, eu vou focar nisso. E a argumentação, vou fazer de forma resumida aqui, numa cópia é muito mais longa, sei lá, 1.500 palavras, 2.000 palavras, mas basicamente seria, tem uma guerra acontecendo agora no seu intestino, onde tem bactérias boas, bactérias más. Essas bactérias más estão fazendo você engordar, você precisa eliminar elas, basicamente, do seu intestino. E a melhor forma de eliminar essas bactérias é com essa fórmula aqui, com esse ingrediente aqui, assim por diante, tá? Então, uma explicação simples, na copy, como eu disse, é bem mais rebuscada, é mais trabalhado, vai ter umas 1.000 palavras, 1.500 palavras, mas é assim que funciona. Você tem uma causa e o seu produto, mas aqui a gente não cita produto ainda. No mecanismo a gente nem fala de produto, tá? Fala da fórmula ou do ingrediente. Age nessa causa. E por causa disso a pessoa tem resultado. Quando você fala isso, a pessoa tem meu Deus, eu não imaginava que era isso. Entende? Eu não sabia que era assim. E ela tem um sentimento que é o sentimento mais importante que você deve buscar quando você está escrevendo uma copy. Gerar esperança na pessoa. Porque ela fala, dessa vez vai dar certo. Agora eu entendi por que não funcionou das outras vezes. Agora vai dar certo. Porque eu entendi a causa e esse produto age nessa causa. Isso é extremamente poderoso, tá? Coloquei até um outro exemplo aqui de produtividade. Por exemplo, a causa raiz pode ser os baixos níveis de dopamina e a solução pode ser um programa que resolve os baixos níveis de dopamina. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, acontece o que eu chamo de venda mental. Existem 2 tipos de vendas, tá? Existe a venda mental, que ela acontece quando a pessoa se convence e fala assim, cara, realmente, isso faz sentido. Essa é a venda mental. E existe a venda física, que é quando ela passa o cartão. Se a venda mental for feita, reduz muito a chance dela negar a venda física. Agora, se você não conseguir fazer a venda mental, cara, você não vai conseguir vender nada para ela, entende? Então, essa venda mental é feita no mecanismo. E quando você tem um bom argumento, como, por exemplo, esses, você consegue fazer a pessoa falar assim, cara, faz muito sentido. Então, eu acredito nisso. E aí, a proposta tem que ser boa. Se a proposta for boa, ela aceita, tá? E o outro tipo de mecanismo é o mecanismo de solução superior. Isso aqui serve para qualquer nicho, tá? É o mais simples de ser usado. Então, se você não vende produtos de saúde, cara, usa esse aqui que é melhor. Ele serve para mostrar que a sua solução é melhor, mais rápida, é superior de alguma forma, tá? Ele é simples porque a base desse mecanismo é dar motivos para a pessoa acreditar que seu produto funciona.
dar motivos de por que o seu produto é melhor que os outros. E tem uma forma, tem uma técnica para fazer isso, tá? Que eu chamo de criterização. O que é criterização? Qual é o melhor restaurante do Brasil? McDonald's ou Coco Bambu? Nenhum dos dois. Mas foi o melhor exemplo que eu achei aqui. Nenhum dos dois. Mas você pode falar que é o McDonald's, ou você pode falar que é o Coco Bambu. Como que você pode? Você escolhendo os critérios. Então, se os meus critérios forem, eu quero o restaurante mais rápido, o mais barato, que tem em todo lugar. Pô, o McDonald's ganha. Ele é o melhor restaurante do Brasil. Agora, se os meus critérios forem, eu quero um sabor melhor, eu quero exclusividade, eu quero um ambiente legal, opa, o Coco Bambu é o restaurante indicado para isso. Então, isso aqui é muito valioso, porque quando você entende isso, cara, é um jogo de percepção. Simplesmente você tem que comparar o seu método com outros, encaixar em critérios que você cria, você pode criar os critérios que você quiser, e dentro desses critérios o seu método vence os outros métodos. Basicamente, esse é o jogo de mecanismo de solução superior. Você vai provar para todo mundo que o seu produto é melhor que os outros. Como? Escolhendo os critérios. É basicamente isso, tá? Então você vai pensar nos critérios que importam, você vai mostrar como as outras soluções não se encaixam nesses critérios, e você vai apresentar a sua solução como sendo a óbvia. Por quê? Porque ela é a única que cumpre os critérios. Tinha um produto que vendia muito no Brasil uns anos atrás, de colágeno, e ele chamava Renova 31. O Renova 31 era um colágeno, e o argumento, né, o mecanismo dele era de solução superior. O que ele falava? Cara, para você ter uma pele jovem, você precisa usar colágeno. Só que não é qualquer colágeno. Existem mais de 30 tipos de colágenos diferentes. Tem colágeno que é só para as articulações, que é o colágeno tipo 2. Colágeno que é para os ossos. Provavelmente você está usando o colágeno errado. Se você quer ter resultados, você tem que usar um colágeno que chama tipo 3 e 1. Esse é o colágeno certo, mas não basta isso. Por quê? A maior parte dos colágenos do mercado, e aí a copy mostrava os produtos mais populares, os colágenos mais populares. A maior parte dos colágenos do mercado, eles não vão servir para você também, sabe por quê? Porque eles não conseguem penetrar, ser absorvidos pelo seu organismo. Porque eles não são colágenos hidrolisados. O colágeno, ele tem uma molécula muito grande, então seu corpo não consegue absorver ele bem. E quando seu corpo não consegue absorver ele, ele vai direcionar para qualquer parte, menos para a sua pele. Para a sua pele absorver o colágeno, você precisa do colágeno tipo 3 e 1 hidrolisado. Porque ele é o único que seu corpo consegue absorver. E o único produto que tem isso aqui no Brasil é esse produto aqui. Ele mostrava um produto. Ficava muito óbvio para a pessoa, sabe? Então, esse é um tipo de mecanismo que funciona muito de solução superior. Você cria os critérios, você preenche os critérios, pronto, seu produto é o melhor. Critérios que você tem que ter para um bom mecanismo, tá? O que seu mecanismo tem que ter? Cara, tem que ser novo, ou parecer pelo menos novo. Possivelmente contraintuitivo, tá? Porque se eu falar para a causa raiz de você ganhar peso é porque você come muito. Não vai funcionar, entende? Então, a causa raiz tem que ser algo possivelmente algo que ela não imaginava. Talvez ela suspeitava, mas ela não tinha certeza, sabe? Tem que ser muito fácil de explicar para a pessoa. Tem que passar no teste do barzinho. Se você está num barzinho conversando com um amigo e você vai explicar as coisas da forma mais simples possível. Seu mecanismo tem que ser também. Tem que ter provas incontestáveis para apoiar o mecanismo. Podem ser provas lógicas, científicas, metafóricas. Tem que ser lógico. Tem que fazer sentido para o prospect de primeiro. Tipo essa explicação do colágeno que eu dei aqui, tá? Pronto. Agora você aprendeu as 3 coisas que mais importam em uma VSL. Então, chegou a hora de te mostrar o meu template validado para uma VSL de 7 dígitos, tá? Agora já está na fase final. Eu vou passar, cara, isso aqui vai ser igual um slide de curso, tá? É igual slide de mentoria. Vai aparecer coisa pra caramba aqui, depois vocês tiram print, depois vocês veem que vai ser muito útil. Template de 4 etapas para uma VSL de 7 dígitos, tá? Uma VSL de 7 dígitos, ela vai ter 4 etapas: lead, história, mecanismo e oferta. Vamos aprofundar em cada uma delas. Lead. O que é a lead? É o início da sua VSL. No início da sua VSL, você tem que pensar que ela é um trailer. A sua VSL é um trailer, como se fosse um trailer de um filme. O que o trailer faz? Para que ele serve? Para antecipar, para criar desejo e antecipação sobre o que vai acontecer. A sua VSL tem que ser a mesma coisa. Ela tem que criar esse desejo de antecipação sobre o que está por vir. Entende? Então, o objetivo da VSL é esse. Essa estrutura aqui que eu vou mandar para vocês, você não precisa seguir ela exatamente na ordem que eu coloquei aqui, tá? A única coisa que você precisa fazer é colocar o gancho primeiro. Então, o gancho você coloca logo na frente. Pá,
É um soco na cara. Você tem que logo de cara dar um soco para a pessoa ficar com você. O gancho você coloca na frente. Agora o resto aqui, a ordem pode alterar. Então você não precisa seguir essa ordem específica, tá? Mas quais são os bloquinhos de Lego que tem que ter na sua lead? Você tem que fazer uma promessa. Você tem que falar sobre o problema. Você tem que dar um spoiler do mecanismo. Sabe a explicação que eu falei aqui? Você tem que dar um spoiler disso, entende? Talvez uma metáfora, uma analogia, citar isso rapidamente. Você tem que reconhecer a descrença do público. Tipo assim, cara, você vai fazer um monte de promessa, falar um monte de benefício. Cara, eu entendo que talvez isso seja bom demais para ser verdade. Talvez você não acredite nisso, você já tentou tanta coisa. Mas fica aqui comigo que eu vou te mostrar que isso aqui funciona. Tipo isso. Você vai mostrar para quem que é VSL, qualificar o público, né? Segmentar. Você vai colocar depoimento sobre o conteúdo da VSL. Isso aqui é uma das partes mais importantes. Nessa estratégia de VSL, você não fala de produto logo de cara. Você vai falar do produto lá no final. Se a VSL tem 30 minutos, cara, o produto vai surgir lá para o minuto 23, 25, sabe? Não vai surgir logo de cara. Então, os depoimentos que tiverem no início vão falar sobre o conteúdo da VSL ou sobre o seu método. Cara, eu usei a fórmula, ela é maravilhosa. Ou, cara, eu usei o método de produtividade, esse método mudou minha vida. Não fala nome de produto, não detalha sobre o produto, entende? É uma forma bem indireta. Os depoimentos são assim. E você vai mencionar elementos de credibilidade. Bom, a sua lead tem que ter esses elementos. A ordem como você coloca não importa tanto. O que importa é ter eles. O segundo ponto é a história, tá? A sua VSL precisa ter uma história emocional / descoberta. Como que funciona essa história, basicamente? Qual que é o objetivo dela? Primeira coisa, uma história tem o objetivo de conectar com as pessoas e tem o objetivo de gerar autoridade. Então, a história serve para esses dois pontos. Já na história, eu recomendo que você siga essa ordem que está aqui. Por quê? Porque essa ordem aqui é a ordem da jornada do herói. Só que é uma jornada do herói mais reduzida. A jornada do herói tem 12 passos, é um negócio mais extenso. Aqui é uma jornada do herói reduzida. Você pode usar para uma VSL de 10 minutos, você pode usar para uma VSL de 1 hora. Tá? Como que é basicamente essa jornada? Se apresente e mostre seu resultado. Se você é um especialista. Se você não é um especialista, só se apresente. Não mostra resultado nenhum. Fale sobre como era a vida com problema. Cara, como era a vida com problema ali. Seja em qualquer nicho que for, tá? Conte das tentativas frustradas com as soluções que tem no mercado. Então, por exemplo, a VSL de colágeno, você vai falar de outros colágenos que você tentou e não funcionou. A VSL de ganhar dinheiro, você vai falar de outras formas de ganhar dinheiro que às vezes você tentou e não deu certo. Fale sobre o momento mais marcante antes da virada, que é o fundo do poço, tá? Então, tem que ter um momento marcante, emocional ali, onde as coisas deram muito errado. E a partir daquele momento, isso chamou a sua atenção para você ir para o próximo ponto, que é ter a decisão de mudar de rumo e buscar respostas. Cara, não dá para viver com isso aqui, eu tenho que fazer uma outra coisa. E depois disso vem o último ponto da história, que é a história de descoberta por trás do método. Você precisa explicar como que você descobriu esse método, entende? Como você descobriu esse ingrediente, essa fórmula, esse programa, como que isso veio para você? Então, talvez é um mentor, um guru revelou, algo assim. Tem que ter uma história de como o método foi criado, como o método foi descoberto, tá? Então, essa é a fórmula de história. A próxima parte é o mecanismo, que eu já expliquei aqui já. Basicamente, é o seu argumento mais forte. Aqui é a hora de convencer a pessoa, aqui é a hora de fazer a venda mental. Para a pessoa falar assim, meu Deus, isso aqui vai funcionar para mim. Pela primeira vez, isso aqui vai funcionar para mim. A pessoa tem que pensar isso no final do seu mecanismo. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é escolher se você vai usar o de causa raiz com a solução que resolve essa causa raiz, ou simplesmente de solução, que vai usar a criterização ali, tá? Você vai provar isso com argumentos sólidos e racionais, explicar qual é a sua solução, por que ela é melhor, entrar em detalhes, provando que a solução faz sentido, que ela funciona, e por fim, vai provar isso com os argumentos mais fortes que você tem, que geralmente não são dados, tá? Eu estava até falando isso com o Kruger ali atrás. Cara, geralmente não é dados. Então, não é prova científica, raramente é. Na maior parte das vezes, são metáforas, dados, demonstrações, citações. Isso é muito mais poderoso que dados, que provas científicas ou coisas desse tipo, tá? Então, você vai usar a própria retórica ali, com analogias, metáforas, histórias, demonstrações, para provar que o negócio funciona. E, por fim, a gente chega na oferta, que é a parte final, onde você vai fazer a sua melhor proposta para a pessoa. Na oferta, o que a oferta precisa ter? Você vai apresentar um produto, você vai colocar os benefícios desse produto depois, explicação do que é, por que esse produto funciona, como funciona, depoimentos, é opcional, você pode colocar depoimentos,
ou não, se você quiser. Você vai explicar o que a pessoa recebe. Então, se é um produto físico, sei lá, um suplemento, eu vou explicar a fórmula, quais são os ingredientes. Se é um programa, cara, o que tem dentro do programa? Quais são os módulos, quais são as aulas, quais são os capítulos? Tá? Você vai fazer a ancoragem, mostrar que o produto vale muito mais do que a pessoa está pagando. A ancoragem emocional é muito importante. Mostrar que ela continuar com a dor, com o problema, é muito pior. Você vai fazer a revelação do preço e chamar para ação. Ou seja, clica e compra. Revela o preço, clica e compra. Depois vem a garantia, revela a garantia, clica e compra de novo. Porque cada argumento desse é uma pancada. Se dá uma pancada, compra. Dá uma pancada, compra. Depois você vai explicar o processo de compra, bônus e chamada para ação de novo. Strike price, o que é strike price? Uma lista. Uma lista com tudo que a pessoa vai receber. Você vai listar isso. E, por fim, a encruzilhada. O que é encruzilhada? Cara, é o momento que eu vou mostrar os dois caminhos. Ó. Você tem dois caminhos. Você pode continuar ferrado com esse problema, sofrendo com isso, e sofrer com essas consequências aqui, e aí você enfia o dedo na ferida, ou você pode pegar o meu método e resolver a sua vida e conseguir resolver o problema. Essa é a fórmula de uma VSL que funciona, de uma VSL que vende mais de 1 milhão por dia. Então, pronto, agora você tem tudo o que você precisa para fazer VSLs de 6, 7 e até 8 dígitos, tá? Então, esse é o conteúdo que eu preparei para vocês. Me sigam no Instagram, @thiago.filemon, e foi um prazer estar aqui no Outlier Experience. Muito obrigado. Thiago Filemon. Valeu, Thiagão. Obrigado.